Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pinkola Estes, capítulo 8, parte 6. Lembre-se disso. Lembre-se. Lembre-se. Como acontecia antigamente e agora, sempre que são atacados os conhecimentos e as crenças sagradas do povo, que é a bondade em si, a tática usada é a mesma. Lembre-se disso, lembre. Quando o próprio sagrado está sob ataque, a tática que eles usam é a mesma. Era isso que meu pai dizia. Depois de uma longa noite de festejos e choro, com todos os velhos parentes que tinham sido feridos em termos tão terríveis na Segunda Guerra Mundial. Eles costumavam se sentar juntos à mesa azul da cozinha, até tarde da noite, como se não pudessem parar com as histórias que mal conseguiam suportar ouvir e contar. Esses velhos camponeses ficavam sentados como velhos ursos machucados em nossas cadeirinhas de plástico e cromado, recontando as histórias de tormento e perda. Eles tomavam doses incontáveis de aguardente antes, no meio e depois de cada história, e cada história parecia pior que a última, com perdas de filhos, assassinato de animais de estimação, mutilação de amigos, enceguecimentos propositais, marcações a ferro quente e outros horrores revoltantes que se desenrolavam diante de seus olhos. Qualquer grupo de saqueadores determinado a dominar e escravizar almas recorre às mesmas táticas, apenas com alguma diferença nos detalhes medonhos. Foi assim que aprendi que aqueles que privam o outro do sagrado sentido da identidade, das imagens sagradas e de toda a magnitude que se coloca por trás delas, todos eles usam a mesma tática. A mesma. Pode-se escolher entre muitas incursões, mas vamos detalhar aqui a tática de uma em particular, pois ela ocorreu em grande parte do globo terrestre em nosso próprio tempo. Caso se queira saber o que aconteceu com as tribos de antanho, com grupos nações inteiros que desapareceram ou foram dizimados, creio que basta olhar para como isso ocorre agora mesmo em nosso próprio tempo. A dominação de povos e terras sem sua permissão é um processo arquetípico, ao que parece, e assim ela segue certos caminhos previsíveis. Desse modo, no início e meados do século XX, muitas regiões comunistas do mundo fizeram das ideias sagradas reféns sem resgate. Começaram por atacar o barro que fazia tijolos para construir os pequenos e grandes espaços de refúgios e santuários sagrados em muitas terras. Foi assim que os soviéticos, a princípio, declararam que os prédios sacros de todas as crenças seriam imediatamente transformados em escritórios do governo, cheios de escrivaninhas, ou seriam usados para armazenagem de diversos tipos de mercadorias. Remanejamentos insossos foram feitos, chamado de museus os antigos locais de reunião de fiéis, onde agora guias turísticos ressaltavam as falácias do pensamento não ateísta. Ou ainda, os locais votivos foram arrasados por motoniveladoras, porque sem que nem para que era necessário fazer melhoramentos urgentes e essenciais. Fiéis que tentassem visitar os lugares sagrados eram atacados e às vezes assassinados onde estavam recitando suas preces ou orando de joelhos. Recintos sagrados cujas portas no passado ficavam abertas para pássaros e pessoas literalmente havia séculos, agora estavam trancados a cadeado. Outros lugares santos onde pequenos povoados inteiros tinham sido limpos, ou seja, onde a população tinha sido chacinada e abandonada sem ser enterrada, foram deixados para cair em ruínas. Pequenos locais sagrados de reunião foram incinerados com as famílias vivas de camponeses trancadas ali dentro. O povo querido que um dia obteve consolo e força ali foi abatido em seus próprios refúgios sagrados. Em todos os casos, os que estavam no comando proibiam as pessoas de pronunciar em voz alta os nomes dos santos e do seu Criador. Elas foram proibidas de cumprir os antigos rituais, muito embora os tivessem entoado e cantado por décadas, por tempos imemoriais. O povo e seus santos foram obrigados pela junta no governo a viver aprisionados o restante de sua vida.
todos os amorosos corações humanos mantidos afastados de todos os amorosos corações sagrados. Embora muitos desses regimes ditatoriais com o tempo entrassem em colapso e no século XX fossem derrubados, como deve ocorrer e ocorrerá com todas as potências totalitárias, em proibição e esse encarceramento do sagrado por quase 60 anos foram impostos a uma enorme faixa de terras e povos, como, por exemplo, no norte da Ásia, na Europa Oriental, na Rússia e em seus numerosos países anteriormente independentes. Esse tratamento agressivo e assassino das crenças religiosas e espirituais do povo continuou, apesar de uma posição comum, uma que costuma resultar da ditadura totalitária. Quer dizer, suas iniciativas de demonstrar como se importava com o povo, implementando certos programas para ajudar parte do povo, melhorando a vida de parte do povo, isso é, aqueles que as mentes governantes consideravam dignos, leia-se leais, não ao criador, não à mãe, não ao filho, mas ao partido. Ao longo da história, ocorreu o esquema previsível usado pelos conquistadores de dar emprego e regalias a um restrito círculo fechado da população conquistada, muitas vezes também dando-lhes armas com a intenção de manter o poder. Aqueles que poderiam ser convidados a aceitar esse conforto e talvez, com bravura, tivessem se recusado a participar de um império doente, foram fuzilados. Como meu pai costumava dizer, um homem realmente puro considera o alimento da verdade crua muito mais nutritivo que um pão rançoso fornecido de modo mecânico. Principalmente desse modo, durante aquelas décadas do comunismo, nenhuma passagem segura foi concedida para nada que estivesse relacionado à prática do sagrado, a menos que pudesse ser usado para manipular alguém, levando-o a fazer ou a não fazer alguma coisa. Como, por exemplo, atirar para uma velha seu pequeno ícone de madeira de Santa Mãe, para depois disso o comissário do local fazer uma emboscada e arrastar dali sua néctar. Como permitir que um pobre rabino mantivesse suas velas para o sabá, mas organizar uma papelada para usurpar o pequeno sítio do rabino, sua mulher e seus filhos, com nenhuma outra finalidade além de enriquecer o policial ou vigia mesquinho que trabalhava para o partido. Contudo, principalmente porque eram mantidos afastados de seus santos pela ameaça de morte ou exílio para prisões cinzentas e áridas de trabalhos forçados, milhares e milhares de criaturas fugiam, no meio da noite, procurando cruzar a fronteira para a liberdade de uma vida sem ameaças, liberdade para desenvolver talentos e oportunidades, bem como para resgatar da escuridão a veneração ao sagrado que tinham sustentado tantos por gerações e mais gerações. No entanto, para impedir que as pessoas escapassem para ter a liberdade da alma, da mente, do coração, do corpo e do espírito, foi então que os comunistas decidiram construir contra seu próprio povo o muro.